Olá, paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, novamente aqui, Heroaldo Silva, e estamos dando continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando os livros apocalípticos, o livro de Daniel e também o livro do Apocalipse. E estamos entrando na lição 7 e 8. E falando sobre essas duas lições, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no livro de Apocalipse e estamos entrando no capítulo 4. Na aula passada, ou nas aulas passadas, nós estudamos aqui falando sobre as igrejas da Ásia Menor, a província romana. E agora nós vamos entrar falando do capítulo 4 em diante. Vamos lá. A igreja arrebatada. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, nós vemos um representativo do arrebatamento da igreja, que diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João ele é tomado em subir para o céu, dando uma conotação futura de nós que somos igreja, apontando para o arrebatamento da igreja. Então João, como diz a palavra, e ouvi uma voz no céu que disse: sobe aqui. Apocalipse 4, versículo 1. Representa o arrebatamento da igreja. João, então, ele entra na revelação e ele percebe os 24 anciões ao redor do trono, que para nós representam os salvos do Antigo e do Novo Testamento. A igreja glorificada, capítulo de número 5. Vamos lá. Nas mãos do que estava assentado, no capítulo 5, havia um livro selado com 7 selos. Também João viu no trono um cordeiro como havendo sido morto. Só um cordeiro foi achado digno de abrir o livro e seus 7 selos, pois ele comprou para Deus, o Pai, com seu sangue, pessoas de todas as nações, tribos e raças. A igreja estará neste culto universal, cujo tema do cântico é a redenção por Jesus Cristo. Em Apocalipse 5, 9, diz assim: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, pois fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É este cântico, no capítulo de número 5, que fala da vitória de todos aqueles que creram no Cordeiro. Eles cantam e entoam esse cântico maravilhoso em Apocalipse 5, versículo de número 9. Será um culto universal naquele grande dia.
a abertura dos selos do livro. Também tem 7 selos e 7 trombetas e também 7 taças ou salvas, como muitas pessoas chamam. Os juízos de Deus dos selos, das trombetas e das taças ocorrem sucessivamente e não são eventos paralelos. Amém? Eles ocorrem sucessivamente. Eles não são eventos paralelos. A abertura dos selos. Como diz a palavra de Deus, o anticristo chegará ao poder na abertura do primeiro selo, como vitorioso, que diz assim no capítulo 6 e o versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O versículo de número 2 do livro de Apocalipse, do capítulo 6, esse cavalo branco representa o anticristo, tá? Não representa o evangelho, representa o anticristo. Que ele vem com uma forma de paz, porque a cor branca denota isso. Então ele vem também com uma coroa que lhe foi dada. E ele vem vencendo e para vencer. Na sua mão, na mão do cavaleiro, há um arco, sem a flecha. Porque o intento do anticristo é tentar mostrar uma forma de paz. Amém? Mas é dessa forma que ele vai se apresentar. Essa é a abertura do primeiro selo. Então se abre o segundo selo, é o cavalo da guerra, que diz assim, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho, com seu cavaleiro, representa a guerra. Também o cavalo da fome, na abertura do terceiro selo, que diz assim, quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, que representa a fome. E continuamos, aparece no quarto selo, quando o quarto selo é retirado, diz assim no versículo 7 do capítulo 6, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. Então, é algo que vai acontecendo gradualmente. Primeiro vem o anticristo com uma forma de paz, depois começa a surgir a guerra, depois acontece a fome, depois acontece as outras mortes
mortandades e também por meio de feras da terra. Primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. O cavaleiro da morte, 1/4 da população da terra morrerá de fome, pestes e guerra. As almas embaixo do altar, estas pessoas foram martirizadas na terra, na grande tribulação. Pelo contexto que houve, os acontecimentos sucessivos que veio sobre a terra, já no período da grande tribulação. Então as almas que estão embaixo do altar, essas pessoas foram martirizadas na terra, na grande tribulação. Sinais do céu. Ou seja, quando se abre mais um selo, aparecem sinais nos céus. E continuam a abrir, até fechar por inteiro. Amém? Os salvos da grande tribulação, capítulo de número 7. O texto é parentético e é importante nós compreendermos esta mensagem. Existe na palavra de Deus, no capítulo 7, falando a respeito de 144 mil judeus que são assinalados na terra. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi o outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foi dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. De todas as tribos dos filhos de Israel, não das nações, dos filhos de Israel. Então logo eu entendo que eles são judeus e não gentios. Há muitas interpretações a respeito disso, mas esses 144 mil são judeus e não das nações. Esses 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo. E estarão na terra, serão marcados e protegidos por Deus. Não é a igreja que já estará no céu e que abrange pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Somente 144 mil. Então esses 144 mil não é a igreja já foi arrebatada. Esse período de acontecimento, capítulo 7, fala-nos da grande tribulação. A igreja, ela faz parte do contexto que diz, falando sobre tribos, línguas e nações. Já os judeus não. Os judeus é a classe escolhida, a parte sanguínea do povo de Israel. Então esses 144 mil são judeus. 12 mil de cada tribo. Os salvos da grande tribulação. Continuando no contexto parentético, João vê no céu aqueles que foram mortos na terra na grande tribulação e permaneceram fiéis a Cristo. Capítulo 7, versículo 14, que diz: respondi-lhes, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse:
São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então logo eu entendo que eles vieram da grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. As palmas nas mãos são um símbolo de vitória. Estes não têm o mesmo status dos salvos que foram arrebatados, que estão em tronos e com coroas. No meio da sequência de juízos sobre os selos, aparece o relato de capítulo 7, como um parêntese, ou seja, uma abertura para o encaixe de outros acontecimentos no meio da história. Outros parênteses, como estes, aparecerão posteriormente no relato dos próximos juízos. A abertura dos selos, capítulo 6 até o 8. Após a abertura do 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Inicia-se os juízos das trombetas. O juízo das trombetas, assim como foram 7 selos, e estamos entre o parêntese até o 7º selo, nós entramos agora sobre o juízo das trombetas, do capítulo 8 até o capítulo de número 11. A primeira trombeta, quando ela é soada, 1/3 da vegetação é destruída. A segunda trombeta é tocada. E 1/3 dos peixes e das embarcações é destruída. A terceira trombeta é tocada. E 1/3 da água doce é poluída. A quarta trombeta é tocada. Então, 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas escurecerá. A quinta trombeta é tocada no capítulo 9. Seres espirituais, representados como gafanhotos, atormentam os homens durante 5 meses. Apocalipse 9, versículo de número 5, que diz assim: Foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, a 6ª trombeta é tocada. A Bíblia diz que 200 milhões de seres espirituais, representados por cavaleiros, atacam os homens. Morre 1/3 da população da Terra. Apesar de todos os acontecimentos, os que ficaram vivos não se arrependeram da adoração aos ídolos, nem da violência e nem da feitiçaria. Do capítulo 9, versículo 20 e 21 diz assim: Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, em meio de todos esses flagelos, ainda teve um povo que não se arrependeu, irmãos. Que coisa terrível. O anjo com um livro e as 2 testemunhas, capítulo 10 e o capítulo 11, até o versículo de número 14. Mensagem parentética. Vamos lá.
No capítulo de número 10 até o capítulo número 11, versículo de número 14, nós vemos novamente no meio da sequência dos juízos aparece outro relato parentético. Desta vez entre a sexta e a sétima trombeta, de todas as 7 trombetas. Essa é o relato do Apocalipse, capítulo 10, até o capítulo 11, versículo 14. A visão do anjo sobre as águas e das 2 testemunhas que nós vamos falar agora. As 2 testemunhas. Haverá um novo templo em Jerusalém. Em Mateus 24, versículo 15, relata-nos isto. O novo templo haverá em Jerusalém. As 2 testemunhas aparecerão e depois de 3 anos e meio morrerão em Jerusalém. E subirão ao céu, como diz em Apocalipse 11. Falando tudo isso a respeito, irmãos, do período da grande tribulação. Amém? Durante o domínio dos inimigos sobre Jerusalém, as 2 testemunhas serão atuantes, mas não conseguirão matá-las até que acabem os 1260 dias, como está escrito em Apocalipse 11. Então toca a 7ª trombeta. Na 7ª trombeta foi visto no céu o templo de Deus e a arca de Deus. Capítulo de número 11 de Apocalipse, versículo 15, até o capítulo 12, versículo 17, fala-nos sobre a 7ª trombeta, a mulher e o dragão. Esta mulher é Israel, da qual veio Jesus, como está escrito lá em Apocalipse 12, versículo de número 5, que eu vou estar lendo, que diz assim, ó: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É o seu filho, foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Ou seja, Jesus. Não é a Virgem Maria dos católicos, pois Apocalipse 12, 17 diz: resto de sua semente. E para eles, Maria não teve mais filhos, sendo virgem perpétua. E é claro que ela, depois que teve Jesus, teve outros filhos também. Amém? Esta mulher será protegida no deserto, ou se essa mulher, ela é Israel, tá, irmãos? Será protegida 3 anos e meio dentro do período da grande tribulação. Todos os que pertencerem à igreja arrebatada não passarão pela grande tribulação. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, 1 Tessalonicenses também, capítulo 1, versículo de número 10. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja já foi arrebatada. Amém? Estamos terminando por aqui. Nos espere em mais uma aula e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Se inscreva no canal e que Deus abençoe